Beleza, galera? Então vamos lá. Continuando. Na aula passada, né, a gente acabou terminando mostrando essas equações, são as equações globais da respiração celular e da fotossíntese, e agora vamos detalhar um pouquinho, tá? Essa questão do metabolismo energético. Gente, é um tema recorrente, tá? Metabolismo energético é bem recorrente. Então vamos lá. Uma molécula de glicose, que é um carboidrato, que é a fonte de energia, né, para todas a grande maioria das células, ela primeiro passa por uma reação de quebra, né, que é a glicogênese, e aí já produz ATP aí, tá, que é a nossa moedinha de energia. A molécula formada então é o piruvato. O piruvato vai perder uma molécula de gás carbônico e entra como acetilcoenzima A dentro da mitocôndria. Então todo esse procedimento aqui, ó, que é a glicogênese, ela acontece no citoplasma, para que entre o acetil-CoA na mitocôndria. O acetil-CoA ele vai entrar lá no ciclo de Krebs, que é uma série de reações químicas em que há também a produção de ATP. Pouco, mas há. Então o saldo é positivo de ATP aqui e o saldo também é positivo de ATP. Até aqui produziu bem pouquinho. O grande lance é que nessas duas etapas são produzidas moléculas como o FADH e o NADH2, NADH e o FADH2. Essas moléculas, elas são transportadoras de elétrons. Você tem que entender que elas estão pegando elétrons de um lugar, de uma reação química, e vão levar esses elétrons para outro. É lá, nessa última etapa, que é a cadeia transportadora de elétrons, você tem uma série de proteínas aqui na membrana interna da mitocôndria, que são responsáveis por colocar prótons no espaço intermembrana. Esses prótons vão voltar, eles voltam por uma proteína. Essa proteína é chamada de ATP sintase. E aí lá ela faz bastante ATP. Então é nessa região em que é nessa etapa, perdão, da respiração celular, em que a maioria dos ATPs, né, a maior parte dos ATPs é produzida, tá? Tem produção na glicogênese, na glicólise, tem produção de ATP no ciclo de Krebs, mas o grande diferencial é aqui, cadeia transportadora de elétrons. Dividiu a respiração celular em 3 etapas, sabe onde tem produção, onde elas ocorrem e onde realmente tem produção de ATP, né? Beleza. E a fotossíntese, que é o outro metabolismo energético que a gente viu lá de acordo com aquelas duas organelas que são endossimbióticas. A fotossíntese, gente, ela é dividida em 2 etapas, não é dividida em 3, tá? A fase luminosa ou dependente de luz e a fase independente de luz. Antigamente, algumas pessoas diziam em fase escura. Cuidado, essa terminologia não é legal porque a fase clara depende da luz. A fase escura, ela ocorre se tiver luz ou se não tiver. O problema do nome fase escura é que sugere que as plantas só realizam ela na escuridão. Isso não acontece, beleza? E claro que essa fase aqui, que ela é independente de luz, ela depende da luz de forma indireta, né? Mas é nessa fase que a gente chama de ciclo de Calvin-Benson, em que acontece a fixação do gás carbônico. Então, sempre que vocês virem tem esse papo hoje, né, de crédito de carbono, que as plantas elas estão fixando carbono atmosférico, é exatamente o que elas fazem. Então, as plantas elas conseguem absorver gás carbônico atmosférico e incorporar numa molécula. Ou seja, você está pegando um carbono que é um gás e transforma num carbono que já faz parte de uma molécula sólida, cristalizada, que pode cristalizar. E isso aqui no final vai ser sempre produzido um ciclo. No final das contas, o que importa aqui para a gente é que o ciclo de Calvin-Benson produz a glicose, que é o produto mais importante da fotossíntese que a gente viu lá naquela reação global. Tá certo? E aí, pessoal, existem reações alternativas, né? Não tem apenas a respiração celular e a fotossíntese. A respiração celular, ela acontece na mitocôndria, mas ela não acontece exclusivamente na mitocôndria. Imagina aí uma bactéria. A bactéria, ela é uma célula procarionte. Como é que uma célula procarionte vai ter uma organela membranosa? Não tem. Então, bactérias não têm mitocôndrias. Elas inteiras podem funcionar como uma mitocôndria. Então, essas bactérias que fazem a respiração celular, elas que
que compartilham um ancestral comum das que deram origem à mitocôndria. Mas algumas bactérias não fazem respiração celular. O procedimento é conhecido como fermentação, tá? Então, essa primeira etapa, ela acontece normalmente. Tá? Aqui é a produção de ATP, produzir o piruvato. Qual é a grande diferença? O piruvato, ele pode ser convertido em uma molécula de etanol. Então, isso aqui é a fermentação alcoólica. Reparem, o piruvato tem 3 carbonos. O etanol tem 2 carbonos. Aqui a gente tem a produção de gás carbônico. É esse gás carbônico que faz a massa crescer. Sabe quando a gente está cozinhando pão, está fazendo bolo, a gente não bota fermento? O fermento ele vai fazer a fermentação. Então lá dentro da massa, ele não precisa de oxigênio. Esse é que é o grande lance da fermentação. A reação química ela acontece na independência de gás e oxigênio, tá certo? Diferente da respiração celular. A respiração celular ela precisa de gás e oxigênio para acontecer. Aqui não. Então, pegou a glicose, quebrou, fermentou, produziu álcool e gás carbônico. Quando a gente deixa a massa descansando, é exatamente o que está acontecendo. Esse gás carbônico ele vai se acumulando dentro da massa e ele quer sair. E quando ele vai saindo, ele forma aqueles caminhozinhos. Tanto que quando você deixa a massa crescer por muito tempo, você olha na massa, ela está cheia de furinho. Aquele furinho é exatamente o lugar por onde as bolhas de gás carbônico passaram. Aí você bota no forno. O forno ele vai matar as leveduras que estão fermentando e vai cristalizar a região de fora. Tanto que quando você corta um bolo, corta um pão, que ele é fofinho, aqueles buraquinhos ali que a gente vê na massa são o percurso que as bolhas de ar passaram por dentro da massa. Então, quando o bolo está solado, que é exatamente porque ele não tem aquelas bolinhas de ar dentro, porque não fermentou. Então, o fermento está velho, o fermento está morto, enfim, não aconteceu a produção de gás que faz com que a massa cresça, tá certo? Outra alternativa, ácido lático. É essa fermentação aqui a gente faz. Você já deve ter ouvido falar. Se a gente fizesse fermentação alcoólica, bastava correr para ficar embriagado, gente. Bastava isso, mas você não produz álcool, né? Para algumas pessoas, infelizmente, mas que bom, porque senão a gente ficaria intoxicado na fase de atividade física. O que a gente produz é o ácido lático. O ácido lático, algumas pessoas dizem erroneamente que é o que faz cãibra, o que provoca cãibra. Não é, tá, gente? A cãibra ela já é mais um desregulagem no equilíbrio osmótico, que a célula contrai descontroladamente. Não é o caso. Mas, quando você está correndo, atividade muito intensa mesmo, são atividades de explosão. O ácido lático, quando ele é produzido em quantidade muito grande, é aquela sensação que é tida como a de queimação. Então, eles são bem comuns em exercícios de isometria. Não sei se você faz em casa, aquelas de prancha ou aquela cadeirinha encostada na parede. Experimenta ficar aí 3 minutos na cadeirinha encostado na parede. Vai ter uma hora que você vai sentir as suas pernas como se elas estivessem pegando fogo. E aí o músculo ele para de contrair. Então, uma hora que você não aguenta mais, né? Aí ele dá uma relaxada, porque a concentração de ácido lático está muito alta. Isso significa que tem pouco gás e oxigênio na fibra muscular, porque você está fazendo fermentação, porque você não consegue fazer respiração celular. As suas células não fazem a fermentação, que produz pouco ATP, se ela puder fazer respiração celular. Porque o ganho energético na respiração celular é muito maior do que na fermentação. E o outro tipo de fermentação que pode ser cobrado na sua prova é a fermentação acética. Esse aqui é o ácido acético, que é aquele do vinagre. Sabe quando você faz um suco, alguma coisa que é rica em açúcar e deixa exposta, e aí alguns dias depois você vai experimentar e está azedo, ácido, aquele parece coisa fermentada, porque é exatamente o que aconteceu. O açúcar dessas bactérias, ele vai ser convertido em ácido acético. Então, entendam, existem organismos que fazem a fermentação alcoólica, existem organismos que fazem a fermentação acética, e existem organismos que fazem a fermentação lática. Nós estamos nesse grupo aqui, inclusive, certo? Então, quando a gente vê esses alimentos, né, fermentados de frutas, fermentar normalmente é fruta. Por que fruta, gente? Porque fruta é rica em frutose. Frutose é um carboidrato, né, que é quebrado em glicose. Então, que é convertida, perdão, em glicose. Então, esses alimentos de origem vegetal, eles são muito ricos em carboidrato. Por isso que eles são ótimos para fermentar.
A cevada do mesmo jeito, né? A cevada é utilizada para produzir a cerveja, a uva é utilizada para produzir vinho. Se você pegar as bebidas alcoólicas também, pode procurar, é feito de uma planta que é utilizada para fermentar. Os queijos que utilizam o leite como matéria-prima é rico em carboidrato também, né? No caso aqui é a lactose, e ele vai ser utilizado como fonte de energia por esses organismos que vão fazer a fermentação. Por último, né, a gente já viu respiração celular, fotossíntese e fermentação. Então, pessoal, esse ciclo do nitrogênio ele é bem importante, tá? Ele também tem relação lá com a ecologia, mas eu trouxe aqui para falar sobre as bactérias nitrificantes, as que vão converter os nitritos em nitratos. Isso aqui acontece por um processo que é independente da presença de luz. E ele é um processo autotrófico também, tá? Então, essas bactérias, elas fazem um processo que chama quimiossíntese. Então, a gente já viu aqui 3 procedimentos, 3 formas de metabolismo. Respiração celular, fermentação e fotossíntese. Essas 2 formas de metabolismo são as estruturas que usam o carboidrato para produzir energia. A fotossíntese é o metabolismo que utiliza a luz solar como fonte de energia para produzir os carboidratos que depois serão utilizados aqui. Agora eu te pergunto, existe alguma outra forma de metabolismo que vai produzir alimento que não seja a fotossíntese? A resposta é sim. Tá, a gente tem no solo bactérias nitrificantes, que elas fazem essa reação química do nitrito para nitrato. Elas não dependem de uma fonte de energia externa que não da própria reação química. A reação química aqui é a fonte de energia para ela usar em outra reação que vai fornecer o alimento dela. Isso é muito legal de você parar para pensar, pessoal, porque quando a gente vê para essas comunidades abissais, você vai lá na fossa, tem aquelas regiões de tectonismo, né? Em que as placas tectônicas estão se afastando, ou se atritando, ou se encontrando. Ali, normalmente, você tem a liberação de lava vulcânica, né? Do magma que está saindo por ali. O magma ele é muito rico em alguns nutrientes. Foi feita uma expedição com submarinos que chegam nessa profundeza, porque nessa profundidade aí, o nosso corpo ele simplesmente ia virar uma latinha amassada por causa da pressão. Quando chegaram no fundo desse assoalho oceânico, a ideia era coletar minérios, era dar uma estudada como era a composição ali do fundo oceânico para entender. Só que quando esses submarinos chegaram lá embaixo, as pessoas que estavam olhando de cima com o computador, elas quase não acreditavam, porque lá embaixo você vê poliquetos, que são animais, esses poliquetos são enormes, né, são os vermes bem grandes, e caranguejo, gente. Isso aqui, para quem não está entendendo, é um monte de caranguejo. Então, olha que loucura. A 600, 700 metros de profundidade, você tem organismos complexos. A luz, ela não chega a mais de 100 metros. Então, qual é a base da cadeia alimentar para isso aqui se sustentar? Algumas pessoas argumentam, é uma baleia que morre lá em cima, ela vai chegar lá embaixo. Gente, não tem condição, não faz sentido. Então, a gente sabe que não é a fotossíntese que serve como base aqui. Então, o que serve como base aqui é a quimiossíntese. E isso aqui, a quimiossíntese, ela tem tudo a ver com a origem da vida. A gente viu os 4 metabolismos mais importantes, a gente vai resolver um exercício, tá, agora, e depois eu volto nesse tema. Então, questão 92 de 2021 da segunda aplicação. Um agricultor, visando melhorar a vida útil dos vegetais que comercializa, optou por embalagens a vácuo, ou seja, você vai embalar o alimento removendo todo o ar que está lá dentro. Esse procedimento impede a proliferação dos principais micro-organismos que participam da decomposição dos alimentos, prolongando o período de consumo dos vegetais. Esse tipo de embalagem impede a proliferação de micro-organismos por quê? Gente, quando você tira o ar. Qual é o procedimento metabólico que a gente acabou de estudar que depende do ar para acontecer? Fotossíntese e respiração celular, certo? A fotossíntese não é o caso, né? Porque a gente não está falando aqui de um organismo que vai fazer fotossíntese, a gente está falando de bactérias decompositoras. Então, como é que você faz para que aquela bactéria decompositora não tenha energia? Você evita que ela consiga realizar o metabolismo dela de produção de energia. Qual é o metabolismo que ela pode realizar? Respiração celular ou fermentação. Qual desses dois depende de um gás? Não é a respiração celular? Qual é o gás que a respiração celular precisa? Não é o gás oxigênio? Então vamos olhar aqui.
Embalar a vácuo é importante porque retém água? Nada a ver. Se reter água é exatamente um ambiente perfeito para proliferação. Controla pH? Poderia até ser, poderia. Assim, você pensar que o pH ele vai ajudar a controlar as bactérias, vai. Mas não é o caso. Se remover o ar, o pH vai manter lá. Não é ele que vai interferir. Evita a perda de nutriente? Não, gente. A perda de nutriente não tem nada a ver com embalar a vácuo e impedir proliferação deles, tá? Isso aí não tem nada a ver, não sei nem como dizer que ele está errado, de tão errado que ele está. Ele mantém a temperatura constante? Pessoal, tem embalagem a vácuo que você pode botar na geladeira ou fora da geladeira. A temperatura não vai variar, independente de ser a vácuo ou não. Nada a ver. E impede o contato com o oxigênio. Olha aqui, ó. Se você evita que o alimento entre em contato com o oxigênio, você evita que aquela bactéria consiga fazer a respiração celular. Então, se você evitou que a bactéria faça a respiração celular, ela não vai se multiplicar, porque ela não tem energia para isso. Então, a alternativa de letra é. Certo? Voltando aqui. Origem da vida, metabolismo e Júlio Verne. Para quem não sabe, Júlio Verne escreveu uma série de livros de ficção científica, entre eles 20 mil léguas submarinas, né? Inclusive, essas duas imagens trazem referência a isso. Como eu falei para vocês, a nossa curiosidade pelo fundo oceânico sempre foi enorme. A gente sempre teve muita curiosidade para saber o que tem lá embaixo, o que está lá no fundo. Sempre despertou. E ele escreveu, né, uma obra, essa 20 mil léguas submarinas, é exatamente essa. O pessoal viaja 20 mil léguas submarinas para baixo, no submarino, porque o nome do submarino é Nemo. Então já vai pegando as referências aí. É muito interessante, porque quando a gente pega esse tipo de história, esse tipo de obra literária, você consegue comunicar literatura com biologia e produzir vários itens interessantes aqui, tá? Então, quando a gente fala de origem da vida, o que é que vai sustentar as formas de vida? É a fotossíntese, certo? Só que a fotossíntese é um procedimento muito complexo. Então, quando a gente elenca aqui, vamos lá, a gente tem esses quatro tipos de metabolismo: fotossíntese, respiração celular, fermentação e quimiossíntese. Quando a gente avalia a complexidade desses formas de metabolismo, fica muito claro que a fotossíntese e a respiração celular, elas dependem de estruturas muito complexas, né? Cloroplasto, mitocôndria nas células eucariontes, ou mesmo quando você pega uma célula procarionte que fazem esses procedimentos, elas têm um maquinário celular muito mais complexo do que o da fotossíntese e o da quimiossíntese. O que sugere para a gente que essas duas formas de metabolismo, elas são anteriores a essas. Ou seja, como é que você sustenta toda uma sequência de formas de vida, toda uma cadeia alimentar? Não é tendo um processo de autotrofia antes, não precisa produzir o próprio alimento para depois outros organismos se alimentarem. Então, muito provavelmente, as primeiras formas de vida na Terra eram formas de vida que faziam a quimiossíntese e depois fermentavam o produto dessa quimiossíntese. Igual que a gente tem nesses fundos oceânicos, nesses assoalhos. O que, inclusive, faz muito sentido de você pensar numa Terra primitiva, já que a Terra primitiva era aquela Terra com muita atividade vulcânica, com muita atividade atmosférica. No fundo do oceano, se você parar para pensar, ele parece muito com o que seria a Terra primitiva, com muito vulcanismo, a água lá presente. Então a gente tem fortes indícios de que os primeiros organismos que existiram na Terra, eles fizeram uma base alimentar graças à quimiossíntese. Só depois que a fotossíntese e a respiração celular surgiram. E as células, elas vão fazer esses metabolismos de forma diferente de acordo com a demanda de alimento. Então você vê pessoas com biotipo aqui de maratonista e compara com uma pessoa de biotipo de corrida de 100 metros rasos, elas têm demandas energéticas diferentes. A dieta do Usain Bolt não serve para a dieta de um maratonista. O Usain Bolt, ele faz provas com alto teor calórico, de gasto energético muito repentino ali, aqui naquele momento. Então as células muscular dele, a grande maioria, ela vai funcionar bem com pouco oxigênio. A dos maratonistas não. São células que têm organelas que já são mais voltadas para isso. Então, quando a gente fala dessas macromoléculas que são utilizadas como nutrientes, você também tem que levar isso, que é a parte bioquímica, tá bom? Quando você for fazer a sua prova, lembre-se, as macromoléculas, elas são divididas em carboidratos. Esse nome, inclusive, vem do fato de que a menor unidade
de um carboidrato, vocês vão ver que são os monossacarídeos, né, nos estudos de vocês, ela obedece a essa fórmula. Você tem um carbono e a quantidade de carbono ela é relativa à quantidade de moléculas de água. Isso aqui é a fórmula para um monossacarídeo. Então a glicose é C6H12O6, ela é um monossacarídeo de 6 carbonos. Né, os carbonos dos monossacarídeos variam de 3 a 7. Então, o menor monossacarídeo, ele é C3H6O6. Já o maior, C7H14O7. A glicose está aqui. É um monossacarídeo. Talvez não. É o monossacarídeo mais famoso e mais importante para você. Tá? Lembrem-se que os monossacarídeos eles vão reagir e vão polimerizar, né? Então você tem um monossacarídeo ligado no outro. Vários monossacarídeos juntos formam os polissacarídeos. Quais são os 3 mais importantes que você precisa? Amido, que é um polissacarídeo de reserva energética de plantas. A celulose, que também é um polissacarídeo, mas é estrutural das plantas. E o glicogênio, que é um polissacarídeo que é de reserva de nutrientes da gente. Então, olha que legal isso. A glicose é o tijolinho que vai formar esses 3. É como se a gente pegasse um Lego. Se eu entregar uma caixa de Lego para 3 pessoas diferentes, cada pessoa vai construir uma casa diferente, vai construir uma estrutura diferente, usando as mesmas pecinhas. A diferença do amido, do glicogênio e da celulose é essa. São todos polímeros de glicose, só que como a estrutura tridimensional de como uma vai ser juntada na outra, que vai dar a diferença dessas 3 moléculas, beleza? Então, se você comer um caroço de milho, do jeito que ele entra, ele sai, se você não mastigar. Isso por quê, gente? Porque em volta do caroço de milho é só celulose. E você não consegue quebrar a celulose, mas o amido você consegue. Por isso que a gente come amido de milho. E não adianta a gente comer celulose, porque a gente não consegue digerir a celulose. Mas se você mastigar, você vai quebrar a celulose. E aí você consegue usar o amido que está dentro da celulose. Mas aquela casquinha de celulose vai sair também intacta. Tá certo? A outra categoria de nutrientes são os lipídios. Os lipídios aqui vocês têm que levar seguintes informações. São apolares em sua grande maioria. Você vai associar com fosfolipídio, lá da membrana plasmática, que ele é um tipo de lipídio. Os ácidos graxos, que são os lipídios que a gente costuma ter nos alimentos, né? Alimentos ricos em ácidos graxos são gorduras, né? Os ácidos graxos são as gorduras também. Eles têm muito em leite, derivado de leite, coisas de origem animal de maneira geral. E os esteroides, tá? Gente, é muito importante que vocês saibam que os esteroides, eles são precursores de hormônios, entre eles a testosterona. E a testosterona é precursora de outros hormônios, inclusive da progesterona e do estrogênio. O colesterol é precursor de todo mundo aí. Então, o colesterol, que também é um lipídio, ele é importantíssimo para a produção de hormônios. Então, quando vocês ouvirem que lipídio é ruim, pode não, porque é muito rico em lipídio. Ou, o colesterol é ruim, que tem colesterol bom e um colesterol ruim. Não, gente, cuidado com isso. Colesterol é uma molécula só, tá? Essa história de colesterol bom e colesterol ruim é o seguinte: o que as pessoas chamam de colesterol bom, na verdade, é um transportador de colesterol que tira o excesso de colesterol das células e leva para o fígado. E o colesterol ruim, que está errado isso também, é o que tira o colesterol do fígado e leva para as células. Então, na verdade, o problema não é quem transporta o colesterol, o problema é a quantidade de colesterol que você está ingerindo, tá? Então, isso é um apelo que a gente costuma fazer. Não caiam nessa. O colesterol não é bom nem ruim, ele é importantíssimo. O que vai fazer ele ser bom ou ruim é a concentração, certo? Lembrando que ele é precursor de testosterona e outros hormônios, então está muito relacionado com reprodução, tá certo? Proteínas. Gente, proteínas normalmente estão associadas à carne, né? Mas existem vários alimentos de origem vegetal que são riquíssimos em proteína. Então, muita gente ouve por aí das pessoas querendo dizer para os vegetarianos que, meu Deus, e como é que você vai fazer com suas fontes de proteína se não come uma carninha, se não come um ovinho? Pessoal, todos os alimentos
tem todos os nutrientes. O que vai diferenciar é a concentração desses nutrientes. Um pão tem proteína, mas ele tem pouca proteína quando você compara com o carboidrato. Uma pedaço de carne tem carboidrato, mas ele tem pouco carboidrato quando você compara com a proteína. Então é tudo uma questão de equilibrar as concentrações desses nutrientes. É muito tranquilo você viver sem carne. A gente tem história aí de atletas da NFL, atleta de futebol americano, aqueles caras brutamonte que são veganos. Então procure se informar antes de repassar a informação errada, tá certo? As proteínas, galera, como eu já disse lá na aula de dogma central da biologia molecular, elas são a maior parte das células. Se você tira a água da célula, se você desidrata a célula, mais da metade das células, em média, é proteína. Então, as proteínas, elas desempenham diversas atividades. Enzima, hormônio, como é o caso da insulina, transportador, muita coisa que proteína faz. Até estrutural, né? A nossa unha, por exemplo, é feita de uma proteínazinha. Né, igual a da do bico dos passarinhos, né? E das proteínas, informações que você precisa levar para a sua prova de muita relevância são fatores que afetam a atividade da proteína, como temperatura e pH, né? Que é o caso, por exemplo, quando a gente fala de enzimas do tubo digestório. Outra questão clássica de prova. Você tem aqui a atividade da enzima e aqui o pH ou a temperatura. Vou botar aqui o pH, tá? Que a gente consegue ver um clássico. A amilase salivar, ela tem atividade mais alta, um pH aproximadamente neutro, pH ali de 7. Quando você vê as do intestino, a atividade máxima delas já está num pH já mais próximo de 8,5. Então, esse tipo de análise de gráfico é importante também que você dê uma avaliada, porque pode cair na sua prova, tá? E aí a gente não tem tempo e é muito importante que você saiba. Vitaminas. Gente, o que costuma cair em prova sobre vitaminas? As avitaminoses. Então, é o que faz no corpo das pessoas a falta de determinadas vitaminas. Como, por exemplo, cegueira noturna com falta de vitamina A, já que a vitamina A é utilizada lá nos bastonetes e diferencia claro de escuro. E é exatamente à noite que as pessoas precisam diferenciar melhor o claro de escuro, afinal de contas está muito escuro à noite. E então as pessoas com deficiência de vitamina A têm cegueira noturna, não é cegueira durante o dia, não é cegueira para cor, por causa do tipo de célula que utiliza essa vitamina. Ou, por exemplo, a vitamina D. A ausência de vitamina D, se você pegar desde criança essa falta de vitamina D, vai levar provavelmente ao raquitismo. Raquitismo, gente, não é desnutrição, são coisas diferentes, tá? O raquitismo é quando a pessoa ela tem deformidades nos ossos, por quê? Os ossos, eles crescem frágeis, perdão. Os ossos, eles crescem frágeis. Por quê? A vitamina D, ela é importante para a deposição de minerais. Tem casos, se você procurar no YouTube, durante a Revolução Industrial na Inglaterra, cidades que ficavam envoltas por fumaça não tinha luz solar na quantidade adequada nas crianças. Essas crianças que não recebiam luz solar na quantidade adequada, elas não recebem ultravioleta na quantidade adequada. Se não recebe ultravioleta na quantidade adequada, não produz vitamina D na quantidade adequada. Se não produz vitamina D na quantidade adequada, o osso não vai mineralizar da maneira certa. Então ele fica frágil. O que acontece com essas pessoas que têm falta de vitamina D durante a vida? O osso, por ser frágil e a pessoa está ganhando peso e está aumentando de volume, o osso ele fica entortado mesmo. Então você vê pessoas com as pernas viradas para fora ou ambas viradas para um lado. Isso é bem comum, se vocês procurarem na internet nessa época. Por isso que é importante você tomar banho de sol. É o banho de sol que faz com que seu corpo produza vitamina D. Você precisa ter estímulo de ultravioleta para produzir vitamina D. Só que, claro, vale a ressalva, evite entre 10 da manhã e 4 da tarde. Nesse horário, a incidência é muito alta de ultravioleta. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Ultravioleta é importante você pegar a radiação solar, mas sempre com cuidado, né? Para não acabar produzindo um câncer de pele nas suas células. E a outra categoria de macromoléculas são os ácidos nucleicos. E aí a gente tem o DNA e o RNA.
com as pequenas particularidades e diferenças que a gente já trabalhou, né, em outro módulo. E isso aí são 5 as grandes categorias de nutrientes que vocês precisam levar. Minerais também são importantes, mas é tudo uma questão de equilíbrio osmótico. Ok, então vamos lá para o exercício, pessoal. Questão 104 de 2019 da segunda aplicação. Atualmente, uma série de dietas alimentares tem sido divulgadas com os mais diferentes propósitos: para emagrecer, para melhorar a produtividade no trabalho e até mesmo dietas que rejuvenescem o cérebro. No entanto, poucas têm embasamento científico. Gente, cuidado com essas dietas drásticas. Eu vou até fazer uma pausa. Eu conheço pessoas que fazem aqueles jejuns intermitentes, 0 carboidrato. Pessoal, procurem profissionais. A gente não tem conhecimento suficiente só de ler blog e YouTube de ninguém não, viu, gente? Muita gente está ficando adoecida aí por causa dessas dietas. Cuidado, certo? Então, para melhorar a produtividade, até mesmo dietas regenerativas. No entanto, poucas têm embasamento científico. E o consenso dos nutricionistas é que deve ser priorizada uma dieta balanceada, ou seja, constituída de frutas, vegetais, fonte de carboidrato, ácido graxo insaturado e proteína. O quadro apresenta 5 dietas supostas fontes de nutrientes. Então, vamos pegar. Temos a dieta 1, a dieta 2, 3, 4 e 5. Qual que você relaciona adequadamente com fontes de carboidrato, ácido graxo insaturado e proteína? Vamos lá? Carboidrato. Azeite de oliva, pessoal, não é, tá? Azeite de oliva é um óleo. Se é óleo, é lipídio. Então, azeite de oliva é ácido graxo insaturado. Não é carboidrato. Carne de ave. Carne de ave tem carboidrato? Tem, mas a quantidade é pouca, tá? Então, a gente não está procurando carboidrato aqui. A gente está procurando, geralmente, origem vegetal, tá certo? Nozes. Tem bastante carboidrato. E o mel? Cara, o mel é muito rico em carboidrato. O mel ele é feito a partir do pólen das plantas, do néctar, perdão, das plantas. As abelhas elas pegam o néctar, que é riquíssimo em açúcar, aí uma fica engolindo e vomitando na boca da outra, não sei se vocês sabem como é que o mel é feito, né? Mas é basicamente assim, o mel é vômito de abelha, né? Vem as enzimas digestórias, vão pegar o néctar até produzir o mel. Então o mel é riquíssimo em carboidrato. Então temos essas 3 opções aqui. Vamos para ácido graxo insaturado. Peixe? Não, peixe é fonte. Tá, vamos botar o peixe, ele é possível. Mas a gente já eliminou a dieta 1, né? Então já eliminamos a dieta 2 também. Vamos para a próxima. Peixe pode ser ácido graxo insaturado? Pode, dá certo. Apesar de eu achar que aqui a fonte principal é proteína, tá, gente? Quando a gente pensa em carne, é proteína. Azeite de oliva? Ok também. Carne de boi? Tá, pode ser também, mas provavelmente não é, tá? Para proteína, mel não, mel é muito rico em carboidrato. Carne, pronto, ó, provavelmente é carne. Azeite também não, de oliva. Então, ó, a dieta adequada na sequência, carboidrato, ácido graxo e proteína, dieta 4, mel, azeite e carne. Então, alternativa de letra D. Então, pessoal, a gente já viu aí esses nossos temas, né? São os temas mais recorrentes. Eu espero que vocês tenham feito as conexões. Vocês repararam que às vezes a gente vai um pouquinho nas aulas anteriores, fala um pouquinho de outras áreas de conhecimento, mas tudo isso é para tentar agregar para você a maior diversidade possível de conteúdos e de formas que esses conteúdos podem ser cobrados na sua prova. Então eu espero vocês até o próximo módulo, será o último, e é isso aí. Um forte abraço, até a próxima.